Declaro aberta a sexta reunião ordinária da quarta sessão legislativa da oitava legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte, Santa Catarina, com a falta justificada do vereador Sidnei José Varena. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, o procurador jurídico, aos servidores da casa e aos internautas que estão nos assistindo. Leitura da sinopse da ata da sessão anterior, sendo que a ata na íntegra foi encaminhada aos vereadores via e-mail. Peço à primeira secretária Crélia que faça a leitura. Sinopse da ata da quinta reunião ordinária da quarta sessão legislativa da oitava legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Novo Horizonte, Santa Catarina. No dia 18 do mês de março do ano de 2024, às 19 horas, com a falta justificada do vereador senhor Josemar Botim e do vereador senhor Sidnei Varena, e a presença dos demais vereadores, sendo aberta a sessão, presidida pelo vereador e presidente senhor Ezequiel Luciano Zafari, que solicitou a leitura da ata da sessão anterior, a qual, após lida, sem manifestação, foi votada na forma simbólica, sendo aprovada por unanimidade entre os vereadores presentes e assinada pela mesa diretora. No expediente recebido do Executivo, tivemos o ofício gabinete número 018/2024, que encaminha o projeto de lei número 005/2024. No expediente apresentado pelos vereadores, tivemos a indicação número 004/2024, de autoria do vereador Helder Donizete Mariotti. No expediente do Legislativo, não tivemos matéria. No expediente de diversos, não tivemos matérias. Nos temas livres, usou a palavra o vereador senhor Helder Donizete Mariotti, o vereador senhor Diego Casagrande e o vereador senhor Ezequiel Luciano Zafari. Ordem do dia. Teve a discussão e votação do projeto de lei número 01/2024, que concede o auxílio alimentação para os motoristas de transporte TFD da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Na fase de discussão, usou a palavra o vereador senhor Diego Casagrande. Votação de forma nominal, sendo aprovada por unanimidade entre os vereadores e por a maioria absoluta. Tivemos a discussão e votação do projeto de lei número 02/2024, que dispõe sobre a concessão de reposição salarial dos subsídios dos agentes políticos e servidores municipais do Poder Executivo, assim entendidos: prefeito, vice-prefeito, secretário, servidores municipais, estatutários e servidores admitidos em caráter temporário, conselheiros tutelares de empregos públicos, bem como aos inativos e pensionistas, e da outras providências. Votação de forma nominal, sendo aprovada por unanimidade entre os vereadores e por maioria absoluta. Tivemos a discussão e votação do projeto de lei número 03/2024, que dispõe sobre a revisão dos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo e servidores do Poder Legislativo Municipal de Novo Horizonte, e da outras providências. Votação de forma nominal, sendo aprovada por unanimidade entre os vereadores e por maioria absoluta. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a sessão às 20h28. O presidente agradeceu a presença de todos e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que será no dia 25 de março de 2024, às 19 horas, nesse mesmo local. E declarou encerrada a sessão. Para constar, foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pela mesa. Ezequiel Luciano Zafari, presidente. Crélia Ferreira de Souza Carissimi, primeira secretária. Aclécio José Arcego, segundo secretário. Deixo espaço para que os vereadores que tiverem alguma emenda na ata que se manifestem. Sem manifestação, passamos à votação na forma simbólica. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, levante-se. Declaro aprovada a ata da sessão anterior, que será rubricada pela mesa. Peço à primeira secretária que faça a leitura do expediente da sessão. Expediente recebido do Executivo, não temos matéria. Expediente apresentado pelos vereadores, não temos matéria. Expediente do Legislativo, não temos matéria. Expediente recebido de diversos, não temos matéria. Seriam essas matérias do expediente, senhor presidente. Passamos agora para os temas livres. Peço à primeira secretária que faça a chamada dos vereadores inscritos. Vereador Josemar Botim. Retiro a palavra, presidente. Próximo vereador inscrito.
Vereador Roberto Antunes de Lima. Retiro a palavra, senhor presidente. Próximo vereador inscrito. Vereadora Joselda Botim Bordignon. Retiro a palavra, senhor presidente. Próximo vereador inscrito. Vereador Helder Donizete Mariotti. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Helder Donizete Mariotti. Eu cumprimento inicialmente o presidente desta casa, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, a dona Edna que nos acompanha aqui, os servidores da Câmara, o menino também Augusto, né, e a população que nos acompanha de casa pela transmissão ao vivo. Eu hoje não apresentei nenhuma indicação, mas eu gostaria de me referir ainda às indicações que apresentei nas sessões passadas, tratando da situação das estradas do município, de algumas estradas, né, de algumas comunidades, de algumas localidades. De fato, é consenso entre todos, pelo que a gente percebe, que há uma situação um pouco problemática nas estradas municipais. Mas o que mais me causa estranheza é tentar atribuir à administração anterior o problema das estradas. É preciso ver que já este é o 8º ano da administração. Então, não dá mais, no 8º ano de uma administração, não dá mais para atribuir a situação da estrada a problemas de administrações anteriores. Com relação à minha fala que é necessário que a administração faça um esforço, de modo algum foi desrespeitosa, nem à administração e nem aos funcionários, principalmente aos funcionários. Os funcionários são pessoas inteligentes, sabem que não faltei com respeito com a pessoa deles, por dizer que é preciso fazer um esforço. É preciso que a administração faça um esforço. E esse esforço implica em garantir as condições, as boas condições de trabalho para os funcionários, para que as máquinas estejam sempre em dia, para que a manutenção seja feita com boa qualidade, enfim, para que o trabalho tenha uma sequência, né? O que a gente ouve dizer por aí é que se patrola, não cascalha, se cascalha, não bate o rolo. Quando patrola, cascalha e bate o rolo, é um pingadinho aqui, um pingadinho lá. Isso deixa, inclusive, os operadores, os motoristas, estressados. Eles têm a boa vontade de fazer um trabalho bem feito, né? A falta de respeito da situação das estradas, na verdade, é com o agricultor, com o motorista do caminhão que faz o transporte da produção agrícola. É falta de respeito com o motorista do transporte escolar, com as crianças que estão dentro do ônibus. Este é a verdadeira falta de respeito quando se fala em situação das estradas. Com relação às outras secretarias, que não há problemas, não é bem assim, né? Há muitos problemas. Alguns são abafados. Quando a gente faz um requerimento aqui e se vota contra, quando a gente faz um requerimento e a administração manda metade das informações, sempre usando uma desculpa furada da Lei de Proteção de Dados, né? Mas é bom lembrar que quem conversa com a população, principalmente a população mais humilde, sabe dos problemas que tem em todas as áreas da administração pública. Não estou dizendo que são só problemas, mas há problemas sim, né? Ou pode-se negar que não houve problema na execução do serviço de silagem? Houve. Teve agricultores que não foram atendidos. E no plantio de pasto, é sempre feito dentro do cronograma, certinho? Não. Tem gente que não consegue ser atendido. E as pessoas das comunidades distantes que chegam no posto de saúde e não encontram mais, às vezes, consulta. É um problema, né? E aquela questão já reiterada por diversas vezes da dificuldade de transporte de pacientes para casa ou buscar quando
são pacientes que não têm veículo. É um problema. A falta de transparência é um problema. A falta de transparência nos programas sociais, de habitação, das cestas básicas, é um problema. É dever da administração dar transparência aos seus atos. A contratação de estagiário para ficar em sala de aula no lugar de professor é um problema. O estagiário pode quebrar um galho, como se diz, mas ele não pode ser o responsável por uma turma o tempo todo. O inchaço da máquina é um problema, da máquina pública. Então há problemas. Não dá para dizer que está tudo 100%. Basta a gente sair por aí, conversar com a população, ouvir outras opiniões, que a gente vai ver que tem muitos problemas que precisam ser resolvidos em todas as áreas da administração pública. Com relação aos recursos que nós da oposição trouxemos, eu vou fazer um breve relato, porque foi dito que é uma quantia muito pequena. É bom lembrar que, na oposição, quem trouxe recursos fomos nós, nessa administração e na anterior. Não adianta o vereador depois dizer que não, é mentira, o prefeito não aceitava, porque vocês sabem que isso não é verdade. É aquela teoria lá, de repetir muitas vezes uma mentira até que ela se torne verdade. Então, 300 mil para calçamento da Luciane Carminati, o povo lá do loteamento Luiza, aqui do final da Avenida Castelo Branco, sabe que foi importante esse recurso, porque tem calçamento agora. 150 mil para equipamentos da agricultura do Fabiano da Luz. 150 mil da Luciane para o Poço Artesiano de Linha Rovares, que ainda não foi executado. A gente está na cobrança, já está quase um ano aí, não foi executado ainda. 250 mil para a aquisição de um trator agrícola do deputado Pedro Uczai. 150 mil para a infraestrutura da comunidade de São Marcos, do deputado Sareta. Havíamos destinado 300 mil para a saúde ano passado, não foi possível, o município não pôde receber. Enfim, totalizando mais de praticamente R$1 milhão. Não é muito, mas eu quero ressaltar que eu trabalhei intensamente, com a ajuda do meu amigo e colega Josemar, e das demais lideranças do partido, mas eu trabalhei intensamente para conseguir esses recursos sem gastar um centavo de diária. Não fui uma vez a Brasília, não fui uma vez a Florianópolis. Então é preciso também ver essa questão das diárias. Quando teve aqui um projeto para aumentar o número de diárias, eu votei contra, porque eu acho que a gente pode fazer muito contato pelo telefone. Ainda, se a gente falar de recurso da oposição, 785 mil no mandato passado. Os vereadores da época, o senhor José Denez, o Josemar Botim, o Antônio Daniel, 245 mil para habitação que o município devolveu. Não estou aqui levantando polêmica nenhuma, mas não foram usados esses recursos. As casas não foram construídas. Enfim, a gente fez o que estava ao nosso alcance. Se é pouco ou se é muito, quem vai saber julgar é a população que foi beneficiada com esses recursos, ou que será beneficiada. Mas, de nossa parte, não faltou empenho, dedicação, vontade de trabalhar e de trazer esses recursos para o município. Seria isso, senhor presidente, agradeço pela oportunidade. Agradeço as colocações do vereador Helder Donizete Mariotti. Próximo vereador inscrito. Vereadora Clécio José Arcego. Retiro a palavra, senhor presidente. Próximo vereador inscrito. Vereador Ezequiel Luciano Zaffari. Retiro a palavra. Próxima vereadora inscrita, vereadora Crélia Ferreira de Souza Carissime. Retiro a palavra, senhor presidente. Seguimos sem intervalo. Na ordem do dia, não temos matéria. Informo que a próxima sessão ordinária será no dia 8 de abril de 2024, às 19 horas, no mesmo local. Não havendo mais nada a tratar, declaro assim encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.